nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Que graça? Aqui diz a graça que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, através disso, nós temos paz com Deus. Como diz aqui, temos paz com Deus, porque antes nós não tínhamos esta paz. Mas porque fomos justificados pela fé, como diz aqui, através de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, e ainda fala assim também, na qual estamos firmes. Nós temos que estar firmes na graça, que por ela fomos justificados, e por ela nós temos paz com Deus. Então, nós não somos inimigos de Deus, nós temos paz com Deus através desta graça, que é o Cristo Jesus. E continuando, fala assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos nessa esperança da glória de Deus. E isso é muito bom, porque Cristo é a glória de Deus nas nossas vidas. Então, através dele, nós nos gloriamos por essa esperança de saber que agora nós temos livre acesso na presença do Pai. Nós temos livre acesso na presença de Deus. Nós agora, quando Deus olha para nós, ele vê Cristo que nos justificou. Então, o Senhor não vê mais o nosso pecado, mas ele vê Cristo que nos justificou. Então, até aí, irmão, se o apóstolo Paulo parasse aqui, estava muito bom. Só que o versículo 13 ele fala assim, e não somente isto, vírgula, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nos gloriamos na tribulação. Então, ele fala que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas nós também temos que nos gloriar nas tribulações. Ele fala aqui. E talvez você possa pensar, mas como eu vou me gloriar nas tribulações? Como eu vou me gloriar nas lutas que eu estou passando? Como eu vou me gloriar se hoje eu fui demitido? Eu vou falar assim, glória a Deus, eu fui demitido. Glória a Deus, eu estou enfermo. Glória, como eu vou me gloriar? Mas ele aqui fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, nós precisamos nos gloriar nas tribulações. Mas como nos gloriar na tribulação? Na luta, nas aflições, e quando você pensa que tudo vai dar certo, tudo dá errado, como é isso? E aí o Espírito Santo, ele me revelou, nos gloriar na tribulação significa, se gloriar é permanecer firme, confiando em Deus, se o dia está bom ou se o dia está mal. Isto é se gloriar no Senhor. Se acontece alguma coisa ruim, o dia mal chega para todo mundo, mas a diferença é como eu vou reagir, como eu vou agir diante do dia mal. É isso que ele nos chama a atenção. Se o dia mal chegar para você, como você vai agir? Nós temos que nos gloriar nas tribulações. Como? Permanecendo, confiando naquele que diz que vai agir, naquele que diz que está comigo, naquele que diz que não me abandona, que estará comigo todos os dias. É isso que o Senhor, que o apóstolo Paulo fala, que nós precisamos nos gloriar. A luta vai vir, as aflições vão vir, as dificuldades vão vir, mas eu e você temos que continuar firme. Em quem? No Senhor. Firme, acreditando que Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Independente do que estiver acontecendo, Ele vai cumprir. Então, qual é o meu papel? Qual é o seu papel? É continuar acreditando, é continuar caminhando. Mas como é que você vai continuar nessa luta, nessa prova? Abandona o seu Deus? Não, não tem que abandonar. É continuar firme. Aleluia. É continuar firme, glorificando Ele, adorando a Ele. As pessoas podem não entender, irmãos, porque na hora das aflições a gente está sorrindo,
Porque eles não têm o que a gente tem. Eles não têm o Deus que nós temos. Eles não servem o Deus, o único Deus que nós servimos. Essa é a diferença. Aleluia! E continuando aqui, como eu falei, o dia mau, ele chega para todos nós. E eu preciso saber como é que eu vou. Qual vai ser minha atitude no meu dia mau? Entende? Eu falo hoje que está tudo bem porque eu amo a Deus, porque está tudo bem. Mas quando chega o dia mau, quando chega aquele dia de tempestade nas nossas vidas, eu tenho que continuar firme. Eu tenho que continuar acreditando. Eu tenho que perseverar no Senhor, em oração, em jejum, na leitura da palavra, vindo na igreja, buscando ao Senhor, porque, irmãos, uma coisa eu tenho certeza, o Senhor não nos deixa nos dias maus. O Senhor não nos abandona. O melhor amigo abandona, mas o Senhor não. O Senhor nunca vai te abandonar nos seus dias maus. Então, você pode sim se gloriar na tua tribulação, se gloriar nas tuas aflições, porque o Senhor, Ele está com você. E aí, lá em 2 Coríntios 4:8, fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Isto é se gloriar nas aflições. Vou ler de novo, você pode ser atribulado, mas você não é angustiado. Pode estar perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Isso, irmãos, é o que a palavra de Deus diz, é o que o apóstolo Paulo fala, de nós nos gloriarmos na tribulação. Porque, continuando, porque a tribulação, ela vai produzir em você e em mim paciência. Paciência. Hoje, no devocional que eu faço todo dia de manhã, começou a torneira, que eu faço todo dia de manhã, eu falei justamente sobre isso, que tudo que vem rápido, vai rápido. Mas com Deus o processo não é assim. O processo de Deus para nós pode ser até lento, mas é lento porque nesse momento Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Ele vai tirando de nós aquilo que vai impedindo de nós chegarmos aonde Ele quer. Então, Ele vai tirando. Então, a tribulação vem, você persevera confiando no Senhor, persevera acreditando no poder dEle, e isso vai produzir em você a paciência. Porque não adianta você querer atropelar, não adianta você querer adiantar, não, vai ter que esperar o tempo de Deus. Vai ter que esperar, só que o mais lindo, como eu falei de tudo isso, é que nesse tempo que para a gente é demorado, a gente usufrui da presença do Senhor. A gente tem o Senhor conosco nesse tempo que parece ser demorado. E aí a tribulação vai produzindo a paciência. E aí eu quero que ele coloque aí, por favor, 2 Timóteo. Glória a Deus. 2:6 fala assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador, eu não entendo muito bem de terra, mas eu creio que a maioria aqui, alguns são da roça, entende? Mas quando você coloca uma semente ali, você tem que preparar a terra, não é isso? Prepara a terra, põe a semente, tem a água. Mas nesse processo todo, o lavrador está embaixo de quê? Está embaixo de sol, está embaixo de chuva. E ele tem que ter paciência para chegar ao dia certo dele colher e ter a certeza de que ele vai colher bons frutos. E aí, às vezes, vem uma chuva e estraga tudo. Ele tem que ir lá fazer tudo de novo o processo, não é assim? E às vezes é assim também nas nossas vidas. O processo começa tudo de novo. Peraí, atropelou, passou à frente, volta, começa tudo de novo. Tudo de novo. Então, a melhor coisa é a gente ter paciência e esperar o tempo certo do Senhor. Amém? E aí, continuando, fala. Espera aí que eu mudei aqui. Glória a Deus. Continuando, fala que a paciência, ela produz também a experiência. Então, você vai tendo a tribulação,
a paciência, e aí ela produz a experiência. Porque quando você passa por um processo que você acha que não vai sair dele, que você acha que nunca vai acabar, parece que Deus não está te vendo, parece que Deus não está nem aí para você, aí o Senhor começa a te mostrar as coisas, o Senhor começa a te direcionar, o Senhor começa a abrir a sua mente, começa a abrir a sua visão, e aí do nada não, porque na vida do crente não existe do nada, na vida do crente existe o poder de Deus, a mão de Deus, a ação de Deus, aí o que acontece? A vitória vem. Nisso, de que a vitória vem, você vai entrar num outro processo depois. Mas você adquiriu o quê? A experiência. Porque na tribulação, ela produziu em você uma paciência de esperar em Deus. E aí essa paciência, pelo que você teve que ficar fazendo, ela produziu o que em você? A experiência. Quando vier uma outra prova, você já tem uma experiência de como você tem que agir. E como é que nós temos que agir? Confiando no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu confio no Senhor. Porque eu confiei lá, Ele me deu vitória, eu vou continuar confiando. E aí, continuando, fala assim, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Olha que interessante. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. A Bíblia diz que a nossa esperança é Cristo que vai voltar. E essa esperança não traz confusão. Mas aqui diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu falei tudo isso para vocês, para dizer uma coisa só, que se você não depender da ação, do poder do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, não tem paciência, não tem experiência, não tem paciência, não tem experiência, não tem esperança, por quê? Nós precisamos depender do poder do Espírito Santo. E esse é o tema da mensagem. Por isso que eu falei que ia fazer diferente, eu fiz da forma que o Espírito Santo mandou fazer. O tema da mensagem é o poder do Espírito Santo em tempos difíceis. Aqui diz que o amor do Senhor é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Bota para mim João 14,16. Esse eu vou ler por aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo, e aqui eu coloquei que esse derramar que a gente leu aqui, que fala, o Espírito de Deus está derramado em nosso coração, está no pretérito perfeito contínuo. Isso quer dizer o quê? Que todos os dias o Espírito Santo continua derramando o amor de Deus sobre nós. Todos os dias, o amor de Deus é derramado sobre nós. Todos os dias, o amor de Deus é derramado sobre nós. Mas o que eu preciso? Ter intimidade com o Espírito Santo. Como eu vou me gloriar na tribulação se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Como eu vou me gloriar na tribulação se eu não paro para ouvir o Espírito Santo? Se eu não tenho um tempo a sós com Ele, um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de palavra, como eu vou me gloriar na tribulação? Como a tribulação vai produzir em mim paciência se eu não ouço aquele que fala assim, ó, se aquieta, não fala nada, não faz nada, não vai lá, não faz isso. Como? Se eu não paro para ouvir a voz dele, se eu não tenho, Jesus fala aqui que ia mandar ele para ele ficar conosco para sempre. E se é para sempre, eu tenho que desejar a presença dele. Eu tenho que desejar ser amiga dele. Eu tenho que desejar onde eu for, o Espírito Santo vem comigo. O Espírito Santo me conduz, o Espírito Santo é para eu fazer isso. É para eu aceitar essa proposta, não é para eu aceitar. E aí, irmãos, quando vem os dias difíceis, os dias maus, quem é que está conosco? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, não tem outra pessoa.
Não tem, mas eu vou falar com o meu amigo, eu vou falar com a minha amiga. Não adianta, não adianta. Se você for ligar para o seu amigo 2h da manhã, você não vai conseguir falar com ele. Irmãos, da 00:30, se você ligar para o meu celular, você não consegue falar comigo. Por quê? Porque eu desligo o celular. Se meu celular fica desligado, sempre ficou desligado. Mas o Senhor não, o Senhor está ali 24 horas ligado em nós. O Espírito Santo está ali à nossa disposição. E a gente não quer saber dele. Eu prefiro correr e falar com a pastora Raquel. E eu deixo o Espírito Santo de lado, irmãos. Nos dias maus, qual é a nossa atitude? Para quem nós estamos correndo nos dias maus? Estamos correndo para o Espírito Santo ou estamos correndo para o nosso melhor amigo? Não, temos que correr para o Espírito Santo. João capítulo 14, 26. Glória a Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você vai abrir mão desse amigo? Você vai abrir mão desse amigo? Porque muitas das vezes, muitas pessoas fracassam, muitas pessoas desviam, porque começaram a não dar ouvido ao Espírito Santo, que abriram mão da amizade com o Espírito Santo, abriram mão de parar um tempinho de ouvir o que ele tem a falar, deixaram ele de lado. E aí o que aconteceu? Foram tragados pelo mal. Mas que isso não aconteça com você, que isso não aconteça comigo, que eu possa e vocês também depender do poder do Espírito Santo. Se acontecer alguma coisa ruim na tua vida, para e vai orar e fala: Senhor, o que tu quer me mostrar com isso? Senhor, que decisão, que atitude, o que eu tenho que fazer diante dessa situação? E o Senhor vai te falar. O Espírito Santo vai te orientar, tenha certeza disso. Quantos laços, irmãos, quantos laços foram cortados, porque o Espírito Santo orientou, porque o Espírito Santo falou, usou alguém para ir falar com você, e o laço foi cortado. Foi do nada? Foi do nada? Não foi. Não foi. Nós temos um Espírito que cuida de nós. Nós temos esse Espírito que cuida de nós. É isso aí. Nós temos um Espírito que cuida de nós. Glória a Deus. Então, nós precisamos, igreja, depender dele. E aí eu quero ler uma passagem com vocês que eu achei até interessante quando o Espírito Santo me levou a esse versículo. Eu vou até pedir para os meninos, depois vocês colocam para mim, depois que eu ler, eu peço, vou pedir de novo João 14, tá? Tá bom? Olha só, Êxodo 13. Glória a Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e o 18. Glória a Deus. Fala assim: Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Olha só, Deus não leva eles para o caminho mais perto. Versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho no deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Eu nunca tinha reparado, pastor Márcio, essa passagem, que diz que os filhos de Israel, eles saem da terra do Egito e eles saem armados. E aí eu fiquei conversando com o Espírito Santo e falei assim: mas espera aí, se a terra mais perto, os filisteus estavam lá, estava tendo guerra, e eles estavam armados, o Senhor não podia introduzir eles naquela terra, já que eles estão armados, e eles irem lá e eles vencerem, eles lutarem e vencerem, eles guerrearem? O Senhor não poderia ter feito isso? Sim, poderia. Mas como eu coloquei aqui, precisamos depender totalmente do poder do Espírito Santo sempre. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Entende? Eles estavam armados, mas eles precisariam depender de quem? De Deus.
Eles teriam que depender da ação de Deus. E o que isso quer dizer conosco? Nós temos as nossas armas carnais. Quando acontece alguma coisa, a gente quer ir lá, a gente quer brigar, a gente quer bater, a gente... Não! O Espírito Santo não depende das nossas armas. As nossas armas são espirituais. As nossas armas não são carnais. O Senhor não precisa da tua arma. O que o Senhor precisa é da nossa humilhação, da nossa rendição a Ele, da nossa confiança, da nossa fé. De nós falar, Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Eu não consigo. Eu não tenho como eu ir contra essa multidão, contra essa situação. Senhor, me ajuda. O Senhor não precisa das suas armas. O Senhor não precisa das suas habilidades. O Senhor não precisa disso. Porque senão o Senhor teria introduzido o povo de Israel. Vocês já estão armados. Então vocês podem entrar na terra. Não. Não entraram na terra perto. Tiveram que rodear o deserto. E aqui deixou bem claro, pastor, que eles estavam armados. Será que você também não está perdendo a guerra por causa disso? Está usando as suas armas? Não está confiando no poder do Espírito Santo na tua vida? Para que essa tribulação venha produzir a paciência, a experiência e a esperança do amor de Deus que está sendo derramado sobre nós? Todos os dias esse amor é derramado sobre nós. O que nós estamos fazendo com esse amor que é derramado sobre nós? Você não precisa ir lá fazer, basta dobrar o seu joelho e orar. Basta buscar, falar, Senhor, me dá das suas armas. Nossas armas é a oração, é o jejum, é a leitura da palavra, é a intimidade com Deus. Aleluia! E continuando, versículo 21, fala assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Põe o João 14,16. É isso, né? 14,16. Isso. Olha só, gente, o que o Espírito Santo me revelou. Uma ligação uma com a outra, né? E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse com ele de dia e de noite. E eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos conduz, é aquele que nos alerta, é aquele que nos orienta, e Ele está conosco todos os dias. Aí bota agora o 14:26, por favor. Aí no 22 fala assim: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. No 14 diz que Ele estaria conosco para sempre. Aqui, nessa situação, a coluna de fogo estava sempre ali, a nuvem estava sempre presente. Se parava, o povo parava. Se ela começava a andar, o povo andava também. Deu para vocês entenderem? Confiar no poder do Espírito Santo no tempo difícil é isso, é se movimentar. Se Ele se movimentar, se Ele parar, nós temos que parar também. Entende? Mas tenha a certeza e a convicção de que Ele estará conosco para sempre. Como diz aqui, e o Senhor ia diante dele, numa coluna, nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor nunca vai tirar o Espírito Santo da igreja. Nunca! O Espírito Santo está nos preparando para irmos ao encontro do Senhor. Então, o Senhor nunca vai tirar ele. Ele foi dado para ficar conosco para sempre. Só que eu tiro ele. Você tira. Deu para vocês entenderem? O Senhor, Ele é fiel na sua palavra, irmãos. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre.
Nós temos o Espírito Santo para nos consolar, para nos guiar, para nos instruir. O Espírito Santo, ele fala com a gente. Ai, eu ouvi uma vozinha. Ai, não, é o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo te convidando a ter uma intimidade com ele. É o Espírito Santo falando assim, olha, não se turbe o vosso coração, descansa, descansa. Isso vai passar, essa luta vai passar, descansa, descansa. Então, nós temos que aprender isso, igreja, a descansar no Senhor, a depender do Espírito Santo. A equipe de louvor pode subir. A depender do Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite. Nós precisamos identificar o Espírito Santo nas nossas vidas. O que está movendo? Está parado? Então para. Está andando? Então anda. Nós precisamos identificar isso. Entende? O momento que dá o Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Aqui diz que a esperança ela não traz confusão. E essa esperança é Cristo. Cristo não traz confusão. Cristo não deixa ninguém confuso. Se Ele falou, se Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele subiu aos céus e Ele mandou o Espírito Santo. E hoje é Ele que está conosco. Hoje é o Espírito Santo que faz nós sentirmos a presença de Deus. Só que nós precisamos desejar, irmãos. Nós precisamos querer mais de Deus sobre as nossas vidas. Realmente que Ele cresça. Mas é o Espírito Santo que vai fazer o Jesus crescer em nós. É o Espírito Santo que vai nos trazer mais para perto de Deus. Mas nós precisamos querer isso. Nós precisamos desejar isso muito mais do que bênçãos materiais. Entende? Esse ano, irmãos, tem que ser um ano de busca por completa intimidade com o Espírito Santo. Chega de perder guerra, chega de perder batalha, chega de ser destruído, chega. Nós temos o Deus que pode todas as coisas. Nós temos o Espírito que se move dentro de nós, que tem amor, que quer estar com intimidade conosco, irmãos. Então, nós precisamos parar de usar as nossas armas. Nós precisamos parar de achar que nós somos o bam. De que nós somos tudo, nós não somos nada sem Ele. Ele é tudo em nós. E aí eu te pergunto, no seu tempo de aflição, para onde você corre? Qual é a sua atitude? Como é que você faz? A quem você procura? Se coloque de pé. Eu te convido nessa noite, você navegar no oceano do Espírito. Aleluia.